Com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Sabe aquelas perguntas sobre aquele assunto? Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo jóia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza, um programa interativo com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês! Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Dia 26 de maio, às 10 da noite, o Espaço Gil Garrote, em Piritiba, apresenta Noite da Sofrência, com a banda Pala de Playboy e direto de Salvador, a dupla Stefano e Stephanie. Para de chorar, estamos brigando à toa. Eu te avisei. Noite da Sofrência, às 10 da noite. Ingressos à venda no local, homens R$15 e mulheres R$5. Realização Coscoba Produções. Apoio Rádio Joia e Prefeitura Municipal de Piritiba. Confessa que você tá pegando essa mulher. Dicas para o consumidor. Você sabia que ao contratar um serviço não pode ser obrigado a levar outro junto? Por exemplo, se você vai ao salão cortar o cabelo, ninguém pode te obrigar a fazer as unhas também. Do mesmo modo, se você quiser só o serviço de banda larga fixa, a prestadora não pode te obrigar a contratar também TV por assinatura ou um telefone fixo. Isso se chama venda casada e é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da Anatel. Então fique ligado, você tem o direito de contratar a internet em banda larga sem TV por assinatura junto. Você pode contratar serviço só de voz no celular sem precisar de pacote. Vem aí, Sabe aquelas perguntas sobre aquele assunto? Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo jóia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza, um programa interativo com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês! Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. 10h16. Rádio Joia. A Rádio Joia apresenta Conexão Conhecimento. Com o professor Martinez. Beleza, pode? Manda lá. Muito bom dia, estamos aqui no nosso programa Conexão Conhecimento, mais uma vez com o senhor e a senhora, aqui também o Anthony com o Instagram, Anthony Arrui, que faz parte do nosso programa, um abraço a Coscova, um abraço ao meu amigo Magno Lavini, da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e um abraço também à loja maçônica de estudos e pesquisas, Francisco Borges de Barros, e ontem a grande loja maçônica fez 91 anos de idade, né? É uma grande conquista, um grande abraço aí a todos os membros maçons da Glebe, grande loja maçônica do estado da Bahia. E nós estamos aqui mais uma vez com o programa Conexão Conhecimento, levando conhecimento ao senhor e a senhora, à sua família. Esse programa também fica gravado e o senhor pode assistir a qualquer hora. É ao vivo agora, quarta-feira pela manhã. Nós estamos às 10 horas e 15 minutos e estamos transmitindo para todo mundo este programa. E o programa trata da questão das terapias. É muito importante a gente entender a questão da saúde mental das pessoas, como as pessoas estão lidando com a saúde mental. Agora mesmo, Coscova e Anthony, que eu gostaria de um comentário com vocês, nos Estados Unidos, mais uma vez, um jovem entra na escola e mata pessoas, certo? Será que o problema é um problema de armas ou é um problema de saúde mental, certo? Aqui nós estamos com a Universidade Erich Fromm, que nós estamos possivelmente já marcando uma palestra nos Estados Unidos, Massachusetts,
para que possamos trabalhar em cima da saúde mental. Interesse dos Estados Unidos, interesse dos países envolvidos, a saúde mental das pessoas, para acabar com os lobos solitários, para acabar com os ataques terroristas, porque a pessoa que pratica um ataque terrorista, que é um lobo solitário, que entra para matar, evidentemente que ela não está com sua saúde mental perfeita, em ordem e em forma harmônica. Há um desequilíbrio nisso aí. E a grande preocupação hoje no mundo civilizado, entendeu, Antônio? Estados Unidos da América, Europa, com referência a este problema do terrorismo, dos lobos solitários. Na França, agora recentemente, um rapaz entrou esfaqueando pessoas pelas ruas. Tivemos em Montreal, ainda este ano, estou falando de fatos recentes, em Montreal, um rapaz com uma van atropelou pessoas. Montreal é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, que eu tive o prazer de estar lá. Bonita cidade, tranquila, pacífica, onde você pode pegar um ônibus, ir e vir, pegar um metrô, não tem nenhum problema a qualquer hora do dia ou da noite, mas infelizmente eles não sofrem com os problemas nossos, né? Que nós temos aqui assaltos direto a ônibus, etc, etc, mas sofrem com outros problemas, que é o terrorismo. Então a preocupação dos países envolvidos e o nosso projeto, via Sindicato Nacional dos Mediadores, Psicanalistas e Terapeutas, é justamente Sindmed-Psi, que está afiliado à FENAT, justamente para que a gente possa trabalhar essas pessoas na sociedade como um todo para a sua saúde mental. Sua saúde mental é muito importante. E aí a gente vai começar a dar algumas questões, por exemplo, sobre o que vem a ser as nossas consciências, certo? E eu gostaria também, dentro da questão de consciências, trazer para o nosso programa o nosso querido Antônio Arroio, e ele vai nos dar uma informação maravilhosa sobre, morou em outros países, sobre o que é esse medo que está pairando, e esse trabalho, Antônio, que eu tenho certeza que vai ter uma ressonância muito grande na Europa. Já tive aqui a faculdade, a Universidade Espanhola, que está também nos convidando para uma palestra lá sobre a questão da saúde mental, a Eric Fromm também, a Universidade de Massachusetts, que está também já nos convidando, e é o interesse dos Estados Unidos, o interesse do Canadá, o interesse da Europa, essa questão da saúde mental das pessoas. Chegaram a um nível maravilhoso, mas agora está na hora de cuidar da saúde mental. O Brasil também precisa de cuidar da saúde mental. Agora nós recebemos agora pela manhã uma associação de policiais preocupadas também, querendo fazer a constelação familiar e querendo fazer as terapias, justamente para que o policial militar também tenha saúde mental, porque é uma atividade extremamente estressante, né? E se volta. Nós temos uma violência generalizada com índices alarmantes. Por enquanto não temos terroristas ainda. Antônio Arroio, com suas palavras. Antônio Arroio, fale Antônio Arroio. Primeiramente, o meu bom dia a você que está aí nos ouvindo. Lembrando que o WhatsApp aqui da rádio é o 71 de Salvador, anote aí, 99661-1069. Caso você queira mandar para cá uma mensagem, caso você queira fazer alguma pergunta. E para adentrar no programa ao vivo, você tem um número, anota aí, 71987947226. Eu vou repetir os dois números. Para mandar para cá uma notícia, uma mensagem ou fazer uma pergunta, é o 71 da capital soteropolitana, 99661-1069. E para entrar ao vivo no programa, você tem o 71987947226. Muito bem. Eu vou agora sair do Instagram, pois nós temos aqui ao vivo, você pode nos seguir ao vivo pelo Facebook. A www.radiojoia.com.br ou pelo Facebook Rádio Joia aqui de Salvador. Ok? O meu bom dia e agradeço a todos que estiveram aí conosco até agora aqui no Instagram. Um abraço a todos vocês. Antônio Arroio, e aí a pergunta sobre a questão da saúde mental dos terroristas, dos lobos solitários, desses ataques que estão ocorrendo nas escolas americanas, esses ataques que ocorreu na França. O que é que você tem a dizer? Como esses países estão preocupados com a questão da saúde mental? Bem, primeiramente quero passar uma informação a qual já comentei um outro dia, que é em questões mentais. O número exato não se tem, mas como já comentei, 25% da população brasileira sofre de algum distúrbio mental ou de alguns distúrbios, algum problema. Então é um número enorme. E como eu disse no outro dia,
Muitos desses casos são provocados pela falta de alimentos adequados na infância, né? O início da vida, que faltou uma série de coisas, e a criança, mais tarde, adolescente e adulto, que fica um bocadinho fora de órbita. E é claro, doutor Martinez, que a preocupação mundial, quando se trata de terrorismo, é grande. Agora, falar apenas do que é o terrorismo hoje complica, ou implica, melhor dizendo, em buscar a história do planeta, a história dos países. Perfeito. Porque nós sabemos que, por exemplo, hoje a guerra que nós tivemos e observamos todos os dias na televisão, na Síria, é provocada por países que mantêm acesa essa guerra através da venda de material bélico. Então, até onde a responsabilidade dos chamados países civilizados não pode ser discutida em relação a isso. Então, você cresce no meio de uma guerra, sofrendo, vendo os pais, os parentes, os amigos serem mortos por bombas que são jogadas, e fica sabendo, essa bomba foi de tal país, não quero mencionar aqui nomes de países. E você cresce com uma certa revolta. Aí o que vem? O oportunista, aquele que quer que continuemos a ter essa guerra, pega essa criança e começa a dar a ela subsídios mentais para que ela cresça com ódio. E mais tarde vem o tal do lobo solitário, que ele cresce com aquilo na cabeça. Hei de vingar a morte dos meus pais, que um dia caiu uma bomba, destruiu, etc. E aí acabamos tendo essa dificuldade. Já o tal do lobo solitário nos Estados Unidos é uma situação bem diferente dessa do terrorismo. São pessoas que também devem crescer num meio adverso, relacionado àquilo que a sociedade nos coloca, que é o consumo. Nós somos uma sociedade consumista, os Estados Unidos é uma sociedade consumista, e aí nós criamos o quê? A falta de liberdade de ser o que nós somos. Eu me envergonho, entre aspas, agora, de não ter um novo celular. Eu gostaria de ter um novo par de sapatos, eu gostaria disso e daquilo, enfim. É o que a mídia me coloca no meu dia a dia. E mas não seria, por exemplo, mental. A partir do momento que eu tenho... estou colocando isso sem ser um terapeuta profissional. Né? Interessante, mas a partir do momento em que a gente tem tudo, é um país como os Estados Unidos, você tem tudo, a Europa, você tem tudo. Depende do que você considera tudo. Tudo, né? Tudo material. Tudo material. 40% da população americana, até muito pouco tempo atrás, era semi-analfabeta, inclusive trabalhadores da indústria automobilística. Certo. Então, 40%. Se nós formos contar o número de pessoas que vivem hoje nas ruas dos Estados Unidos, não é pouco, nós vamos passar de 23%. De pessoas que não têm casa, não têm residência, não têm apoio do governo, não têm nada. Então, nós também temos que pensar nisso. Eu não estou criticando os Estados Unidos, atenção. Eu estou dizendo que são dados que você encontra como informação. Então, mas imaginemos... você cresce numa sociedade que diz nós temos tudo para lidar e eu não tenho nada, eu quiçá me revolto, eu não sei. Certo. A minha mãe me disse assim, é melhor pouco com Deus do que nada sem Deus. Então eu vivo tranquilamente com o que eu tenho. Me sinto feliz com o que eu tenho. Veja só, mas nós estamos vivendo aqui, e aí eu gostaria também de dar uma mensagem para vocês aí, um agradecimento aqui ao Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Muito bom. E a Estação da Consciência. É o convênio do Centro Doutrinário da Consciência Cósmica com a Estação da Consciência. Ali no Shopping Litoral Norte, logo depois, nós temos o Centro Doutrinário da Consciência Cósmica e a Estação da Consciência Cósmica. Ligue 71991030089. Ligue ou mande um zap e participe das terapias de constelação familiar, das psicanálises, das grupoterapias. Ligue 71991030089. 71991030089. Convênios com policiais militares e servidores. Atendimento toda sexta-feira à tarde. Não perca, Centro Doutrinário da Consciência Cósmica com a Estação da Consciência. Ligue e participe da grupoterapia. O senhor e a senhora que é policial, que é servidor, que tem um problema de depressão, ansiedade, participe junto conosco no Centro Doutrinário da Consciência Cósmica, Estação da Consciência, 71991030089. Grupoterapias, terapias individualizadas, terapias de constelação familiar e também de psicanálise. Mas, querido Antônio Arroio, voltando aqui ao nosso debate... Pois não. Esse lobo solitário que invadiu nos Estados Unidos, eu agora recentemente, eu não tenho ainda o perfil dele. Mas exato, eu também não li o perfil dele. Não li o perfil dele, mas vamos imaginar que ao que parece ser, né? A gente tem que levar informação fidedigna, seja um jovem de classe média,
que sempre estudou em escolas particulares e que tenha todas as condições do mundo materiais. O que faltou a ele para que ele fosse amor, carinho dos pais, de quem está em volta dele. Então o problema não é um problema sistêmico, ele já entra na família. Aí nós vamos nos remeter à questão da terapia da constelação familiar sistêmica, porque ele entra num sistema social, mas entra também na família. Principalmente. A família é a base de tudo. Ele então, só consegue viver num sistema, digamos, como você acaba de falar, social, se ele tiver uma família. Ou tem que ser preparado para viver sem essa família, o que é muito difícil. Haja vista a nossa educação judaico-cristã favorecer a família. Você veja que hoje um candidato, por exemplo, à presidência que não tenha uma esposa é um candidato que fica meio estranho. Como é que o cara não é casado? Exemplo. Hipoteticamente, né? E hoje nós temos serviços de acompanhamento, todos nós conhecemos e sabemos. Então o empresário hoje não aparece mais em uma recepção de um evento se ele não tiver uma companhia feminina, por exemplo. Claro que muitas das vezes é só um pequeno teatro que está sendo feito, mas enfim, é a sociedade que exige. Eu estou dando exemplos daquilo que a sociedade nos exige. Ou seja, somos hipócritas para mostrar aquilo que não somos. Perfeito. É aquilo que esperam de nós. Um professor, por exemplo, imagina um professor da faculdade e em frente à faculdade tem um pequeno bar chamado famoso boteco. E ele chega ali em frente àquele bar, num momento de descontração, já terminou as aulas e bebe uma cachaça. Os alunos vêm. O que você acha que vai repercutir em relação a esse professor que está bebendo aquela cachaça ali naquele bar? É verdade. Então nós temos que nos manter vigilantes. Isso, para muitos, é quase impossível. Não digo todos. Algumas pessoas se sentem, de alguma forma, como? Eu não posso fazer o que eu quero? O que eles têm a ver com isso? Mas tem, a gente sofre com isso. Verdade. Até quando falamos da nossa opinião político-partidária, temos problema, imagina com relação a isso. Agora, o importante é que, por exemplo, esse trabalho nosso aí, da Estação da Consciência, do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, que também está aqui com convênio com os sindicatos dos aposentados, pensionistas e pré-aposentados da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Estamos com convênio com vários sindicatos da UGT. Se o senhor é presidente do sindicato da União Geral dos Trabalhadores ou de outra central, pode nos ligar 719-9103-0089 para firmar os convênios para atendimento em terapias de constelação familiar, psicanálise e grupoterapias. Então pode ligar que o seu associado vai ter um desconto e nós vamos cuidar da saúde mental uma equipe multiprofissional. Vamos cuidar da saúde mental deste profissional, inclusive com associações de policiais militares. É só ligar para firmar o seu convênio. Não perca essa oportunidade de trabalhar essa questão da saúde mental, que é muito importante. Professor Antônio Arroio. Pois não. Essa ideia que nós estamos, Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, junto com a Estação da Consciência, está levando para Massachusetts. É uma ideia, é um projeto pioneiro. É um projeto que nós vamos levar essa palestra para os Estados Unidos, no sentido de que lá nos Estados Unidos a gente possa ter essa palestra, essa grupoterapia e até mesmo terapias individualizadas com os jovens, principalmente os jovens, para evitar esse lobo solitário, para evitar esses ataques em escolas e quiçá até, quem sabe, a gente possa trabalhar com a prevenção para o terrorismo também, já que o próprio nativo, seja dos Estados Unidos, na França, ele está praticando o terrorismo. Então nós temos que trabalhar com essas pessoas que estão lá e que estão com desequilíbrio da saúde mental. Esse projeto, na sua opinião, vê com muito bons olhos? Olha, se tudo aquilo que você coloca é a base do projeto, é fantástico. Porque nós sabemos o que nos falta hoje, é a chamada... Nós vivemos hoje um problema que é a carência coletiva. Perfeito. De alguma forma, todos nós temos carência. Carência do quê? De atenção, carência de ser reconhecido, carência de ser visto na sociedade. Há situações as quais as pessoas colocam, por exemplo, alguma notícia no WhatsApp, ou num grupo do WhatsApp, e querem que todos ali coloquem o coraçãozinho, ou diga, olha, eu estou contigo, enfim. E quando uma pessoa, por algum motivo, discorda daquela ideia, a pessoa que postou fica completamente abalado psicologicamente, uma Perfeito. Bobagem de um grupo do WhatsApp. Então, essa carência coletiva do quero ser alguém é que pode estar levando essas pessoas a procurarem
aparecer. Nós tivemos, alguns anos atrás, um piloto de avião da Suíça que se atirou na montanha e deixou escrito que ele queria fazer algo que chamasse a atenção para o mundo inteiro, para ele ser conhecido. Mas é conhecido. Então, esse é um problema que talvez tenha que ser, de alguma forma, estudado em termos coletivos, não individualmente, para buscar, posteriormente, o indivíduo que, quiçá, esteja com esse problema mais aflorado. Perfeito. Todos nós temos carência de alguma forma. Claro, Perfeito. Né? A carência de alguma situação. Perfeito. Mas que não nos leva a pensar em destruir, em derrubar, enfim. É verdade. Né? Não chega ao extremo, né? Não. Mas o Bert Hellinger, Bert Hellinger. Isso. Que é o alemão. Não é isso? Está com 93 anos. Está vivo na Alemanha. Não é? Verdade. E ele vem muito para o Brasil. Bert Hellinger. Então ele vem muito para dar palestra no Brasil. Vem, principalmente em Brasília. E outros estudiosos como Jung, né? Carlos Gustav Jung, psicanalista austríaco, Freud e outros autores também, eles nos remetem a uma situação de que o ser humano precisa de 2 pilares. O pertencimento. Ele precisa pertencer a um grupamento, a um grupo social ou psicossocial. E depois do pertencimento, ele precisa do reconhecimento dentro desse grupo psicossocial ou fora desse grupo. Esse é um processo que a gente chama em psicossociologia de inclusão. Então, essas grupos terapias e essas palestras, elas visam o processo de inclusão desse jovem. Eu acho que este é um caminho maravilhoso. Através da terapia da constelação familiar e da psicanálise, nós temos esse caminho para esse jovem. Quando ele conhece essa constelação familiar, quando ele se conhece, quando ele conhece suas funções egóicas, quando ele conhece o inconsciente pessoal, quando ele conhece o inconsciente coletivo, quando ele tem esses conhecimentos todos, ele está municiado a ter essa questão da consciência. Aí eu mando um abraço aqui à professora Maribel Barreto, à Fundação Visconde Cairu, em que eu tive a honra de fazer o mestrado em desenvolvimento humano. E nesse mestrado, uma das matérias mais brilhantes, em que eu pude fazer artigos científicos, inclusive desenvolver minha dissertação com base nessa matéria, foi a conscienciologia. Logia é estudo da consciência. O homem inconsciente é aquele homem que não tem consciência do que está fazendo. Então, quando ele tem consciência, vamos dizer que ele tem um problema no transtorno, o problema está ali, vai existir, mas ele se melhora, ele se trabalha. Esse processo é um processo educacional. E nós estamos aí apostando nesses projetos. Os Estados Unidos, eu acho que é um país que, com todas as dificuldades que possam existir mesmo no país desenvolvido. Imagine aqui nós num país subdesenvolvido, né? Então, um país como os Estados Unidos, ele pensa também no processo educacional, como a Europa, né? Você esteve lá, você sabe como é importante o processo educacional. Então, mesmo assim, com um país desenvolvido, com o processo educacional a todo vapor, ainda precisamos muito mais desse processo educacional. Então, a Estação da Consciência, o Centro de Consciência Cósmica, se sente honrado em poder fazer essas palestras em Massachusetts, no sentido de que nos Estados Unidos possa levar a questão da saúde mental aos jovens, seja através da grupoterapia, seja através dos cursos, seja através das palestras, seja através do atendimento individual, enfim, observar o ser humano mais, acolhê-lo. Eu acho que aí a palavra também, Anthony, são 2 palavras que a sociedade precisa ter: acolhimento e solidariedade, né? São 2 palavras importantíssimas: acolhimento e solidariedade. O que você acha desses pontos? Antes de responder a tua pergunta, quero aproveitar este momento e mandar um grande abraço para a Espanha. Beleza. Nossa querida amiga. Maravilha. Nossa terra. Artista plástica Graça Ramos, também é escritora, ela escreve muita coisa boa. Filha aqui de Feira de Santana, que hoje está radicada na Espanha. Um grande abraço para ela que está nos ouvindo. E também ao senhor Reinaldo Arroio, mais conhecido como Berrê, músico popular lá de São Paulo, que está na capital, nos ouvindo também. A vocês, o meu grande abraço. Muito bem. É complexo quando falamos de determinadas situações onde o número de pessoas que participam seja gigantesco.
não sei quem foi. É verdade. Coscova, como é que está o estúdio aí? Tudo normal? Não tem nenhum ataque aí de um lobo solitário, nem terrorista, hein, Coscova? Coscova que é russo. Vieram atacar Coscova, o nosso grande, o grande produtor aqui do nosso programa é o Coscova, o nosso chefe maior que está aqui conduzindo o programa através dos canais aí. Tudo direitinho aí com o som, Coscova? Saindo bem, tudo beleza desde o início? Tudo tranquilo. Beleza? Não há tudo perigo tranquilo de lobo e favorável. Nem de ataque terrorista. Nenhum. Não há mesmo, não há. Então pronto, Antônio Arroio. Vamos lá. Quando ele falou da Espanha, aí já começou. Não, pronto, porque o pessoal está lá A nos Espanha, ouvindo. um grande abraço também a nossa Graça Ramos. Nossa amiga, e também aproveitamos para dar um grande abraço ao nosso professor Luiz Ademir. Luiz Ademir, grande amigo, eu grande um abraço para Luiz Ademir. Exatamente. Da Unibero, não é isso? Exatamente. Unibero, Universidade Ibero-Americana. Exatamente. Bem, voltando aqui ao nosso tema sobre essa questão da carência coletiva e também dos problemas individuais. Eu acredito muito nesse projeto que você acabou de expor, pelo menos no conteúdo dele, e lembrei aqui do nosso amigo e colega Leonardo Costa. Perfeito. Que nosso Léo, grande amigo, terapeuta. Grande amigo terapeuta, que é o presidente do atual sindicato dos terapeutas da Bahia. Isso. E que, quiçá, também tenha algo a nos dizer a respeito disso. Tá certo? Então, eu agora fiquei perdido aqui, velho, por causa da... Mas tudo bem, isso faz parte, ao vivo é isso mesmo. Ao vivo, o programa é ao vivo e as coisas acontecem imediatamente. Por favor, você se aproxime, senta para ali, se for o teu caso, você vem fazer uma entrevista. Aquele que tem a tendência de ser um lobo. Quando nós estamos aqui diante de outras pessoas, nós fazemos nosso papel do gente boa. Ou não é verdade? Com certeza. E nesse momento é que eu digo, tem que ter experiências profissionais, como é o teu caso, de não só ao ver a primeira vez, mas ao ouvir a primeira vez e analisando os gestos, poder dizer assim, poxa, aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Essa forma de pensar, essa forma de reagir, essa forma de falar, pode conter alguma coisa além daquilo que nós estamos vendo, que é o que está faltando nas nossas sociedades. Como é que um aluno, de repente, aparece na escola armado e mata uma série de colegas? Perfeito. Como é que um funcionário que de repente foi demitido retorna à empresa e passa a metralhar todo mundo, como nós temos visto, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, chamados civilizados ou desenvolvidos? O que acontece conosco que estamos convivendo e não estamos percebendo o que de verdade está acontecendo? Porque eu posso estar lhe comentando um assunto e estar ao mesmo tempo lhe pedindo socorro, me ajuda. Mas o meu orgulho não permite que eu lhe diga diretamente, doutor Martinez, eu preciso de ajuda, socorro, me ajude. Eu estou lhe contando uma história. E se não houver perspicácia nesse momento, se eu não der atenção, não escutar o que o outro está dizendo, passa despercebido. Depois ficamos surpresos. Meu Deus, como é que fulano teve coragem de fazer uma coisa dessa? Verdade. Que é o que está acontecendo no mundo. Vivemos demasiadamente o nosso próprio mundo, sem nos preocuparmos com o mundo de quem está próximo da gente. Verdade. É muito mais fácil resolver o problema do outro do que o nosso próprio. Quando você me cede alguns minutos e eu comento contigo um problema pessoal, para que você resolva é fácil, você vai me dar logo soluções. Mas quando o mesmo problema está contigo, aí ficam as dúvidas. O que eu faço? Como resolver isso? Verdade. Então, o que acontece? Não estamos dando oportunidade a quem está conosco, à nossa volta, de expor a verdade. Porque nós criamos um sistema que diz assim, temos que ser fortes, temos que estar sempre positivo, temos que estar bem, e no nosso caso aqui no Brasil, o homem não chora, a mulher está sempre na expectativa de que o cara tem que ser forte. Quer dizer, eu não posso ser real quando preciso de ajuda, eu tenho que disfarçar. Então, se não perceberem o que eu quero, posso entrar em paranoia, não sei qual palavra seria a mais adequada profissionalmente falando, pego em uma arma, seja ela arma branca ou uma pistola, uma arma de fogo, e faço asneira. Depois está feito. Me arrependo. Depois não volta mais, né? Não. Não tem como voltar, né? Não vai adiantar. Não tem como voltar. Mas o importante aqui, nos países desenvolvidos, nosso trabalho também é um trabalho de pesquisa, estudos e pesquisas, e aí eu quero parabenizar aqui, mandar um abraço para a loja de estudos e pesquisas maçônica, a Francisco Borges de Barros, ao nosso querido venerável, o maçom
Simões, ao Taurino, que faz parte também da nossa loja, e os demais irmãos que lá estão. A maçonaria, ela é uma instituição cujos conceitos estão na esfera da espiritualidade. Eu tenho aqui que dizer-lhes que a maçonaria é uma instituição de extrema espiritualidade, é um lado sublime espiritual. Então nós estamos trabalhando nos países desenvolvidos e nós estamos vendo, por exemplo, o primeiro sinal do lobo solitário é muito simples. As pesquisas que nós estamos fazendo e os estudos mostram que o lobo solitário, Antônio, o primeiro passo para você localizar é muito simples até, é óbvio até, é a solidão. Ele está só, ele não tem família, ele não tem esposa, não tem filhos, e em algum momento de nossas vidas nós podemos estar só. E num sistema e num mundo extremamente competitivo, em que as tecnologias ganham força, as cidades crescem, certo? É natural que estejamos sozinhos. Isso não tem nenhum distúrbio, nenhum transtorno. Mas o acolhimento para as pessoas que estão sozinhas se faz mais presente na esfera psíquica, na esfera mental, na esfera das terapias, do que para as pessoas que estejam no seu seio familiar. Não significando que as pessoas que estejam no seu seio familiar, que não estejam sozinhas, elas não possam também ter os seus transtornos mentais e não possam até mesmo cometer as mesmas atrocidades. Mas temos que nos preocupar também com as pessoas sozinhas. E aí nós temos um perigo nesse grupo de estudos e pesquisas, e aí mais uma vez a loja Francisco Borges de Barros, que também inicia pesquisas profundas sobre a questão das terapias, do psiquismo, da mente humana, do comportamento humano, do ser humano como ser biopsicoespiritual, biológico, psíquico, né? Biopsicoespiritual. Então, biologia vem da parte bioquímica, que nós temos como ser humano, psiquismo das nossas estruturas mentais, biopsicoespiritual. E temos alguma coisa de espiritualidade sem aqui fazer uma tangente, seguir um caminho de que estejamos na doutrina espírita, não é isso? É espiritualizado o ser humano que cuida de suas energias, cuida do seu campo vibratório, de como você pensa, para que você tenha uma saúde mental. Então, voltando aqui, é muito fácil, e aí esses Estados Islâmicos, essa Al-Qaeda, esses grupos terroristas, detectarem, eles têm essa maestria, os lobos solitários, e se aproximarem via internet, que é um instrumento maravilhoso, mas serve para o mal também, como a faca que corta laranja, como tudo, pode ter o lado positivo ou negativo. Então eles penetram via internet e quem sabe até não estejam colocando essas mensagens nessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão vulneráveis, há uma vulnerabilidade nessas pessoas. Então é preciso que a gente trabalhe profundamente essa questão que venha trabalhar profundamente esta questão da saúde mental das pessoas. As pessoas precisam ter a sua saúde mental, precisam estar com sua saúde mental sintonizada, equilibrada. E a falta de saúde mental, a falta de bem-estar psicofísico gera o aparecimento desses transtornos. E esses transtornos vão para os lobos solitários, para os atentados terroristas, para a matança em escolas, para matanças em restaurantes, para jogar um carro em cima de outras pessoas. E pode também gerar o próprio suicídio, que é uma questão que está ocorrendo também na Europa e também cresce nos países até onde você não tem problema nenhum. Veja como você tem tudo de material e lhe falta uma questão de uma certa espiritualidade. Então é muito importante que a gente estude esses casos e que possa trazer para o senhor e a senhora essas informações precisas sobre como trabalhar esse processo de acolhimento e solidariedade. Antônio Arroio, como que você vê essa questão do acolhimento e solidariedade nas grandes cidades, nos grandes países? Como é que nós podemos trabalhar essa questão? Muito bem. Dando sequência, primeiramente, ao teu raciocínio, você mencionou alguns países do Oriente Médio e também alguns grupos que são bastante conhecidos no planeta. Mas eu quero chamar a atenção para pessoas que estão aqui em nosso país.
Não sei se quem está aqui no estúdio já recebeu algum vídeo mostrando a violência de pessoas no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em outros estados do Brasil, pessoas maltratando outras pessoas, e são brasileiros, não são vindos de outros países, de Oriente Médio, etc. A educação é judaico-cristã. Eles cresceram com a Igreja Católica, eles cresceram com a Igreja Evangélica, enfim, nós temos, de alguma forma, uma influência dessa igreja, dessas religiões, mas em determinadas situações, por exemplo, uma criança que nasce no meio onde só haja, digamos, traficantes, como é que essa criança vai crescer e não ser um traficante? Se é o que ela está aprendendo e dando valor, se é aquilo que é bom. Se é uma criança instruída a enganar, a ser um 71, como é que ela cresce e não vai ser um 71? Há uma certa dificuldade. Eu acredito, claro, na herança genética, no atavismo, enfim, que uma criança já traga algum conhecimento. Mas se for aflorado o lado ruim, todos nós temos, como diz Schopenhauer, todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, nós é que vamos alimentar, no caso, esse lobo, que pode ser o bom ou o mal. E eu tenho visto vídeos de extrema violência de pessoas contra pessoas. Por exemplo, recentemente um vídeo em que não sei dizer exatamente se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro, mas em que pessoas estão esquartejando vivo um outro elemento, cortando primeiramente as mãos e a pessoa gritando de dor, depois as orelhas, depois, enfim, pedaços até que a pessoa venha a falecer, venha a morrer, venha a óbito, por causa desse tipo de coisa. Então, hoje, quando nós estamos falando da questão da terapia coletiva, de cuidar de pessoas doentes, nós teríamos que pensar também nessa questão, principalmente aqui no Brasil, que isso pode até não ser chamado de terrorismo, mas é uma espécie de terrorismo. Perfeito. Porque esse vídeo que eu estou espalhando põe medo na população comum. Quando eu vi aquilo, eu não quis acreditar. Um outro vídeo, uma senhora negra, jovem ainda, de 20 anos, quiçá, 3 indivíduos ao seu redor, com pedaços de pau, dizendo a ela, você tem que ser castigada. Rio de Janeiro? Não sei se foi Rio ou São Paulo, pela linguajar, podia ser São Paulo, e simplesmente começam a bater nela com os pedaços de pau, e no final um dá uma paulada com uma extrema violência na cabeça dela, ela cai e começa a se bater, e entra em convulsão, enfim. E agora o último, uma senhora, uma jovem senhora, dizendo em áudio, dentro desse vídeo, ela primeiro falando em áudio, que gostaria muito de conviver com quem já tivesse cometido algum tipo de latrocínio, tinha que ser traficante, e aí eles mostram ela amarrada e com a boca sedada dentro de uma cova. Eu vi esse vídeo. E ele metralhando, quer dizer, deu 2 ou 3 tiros. Então, isso é Brasil. Mas nesse vídeo é interessante, parece que é uma montagem, porque ao desferir aqueles tiros, deveria sangrar. No vídeo. Sim, não mostra o sangue. Nós não conseguimos ver a cabeça fica por trás do corpo, que o corpo está estendido. Mas não tem como. E ela cai por ali. Agora, independente parece que é uma simulação, montagem, simulação ou não, isso é violência pura. Isso está estimulando a violência no inconsciente coletivo. Isso é loucura. Não tenho dúvida disso. Então, se nós formos falar em programação neurolinguística, perfeito, que a PNL induz as pessoas a determinada situação, imagina você crescer num ambiente desse. É fácil dizer para você, meu irmão, essa é a vida, você vai ter que lutar, ou você morre ou você mata. É verdade. Então nós temos que nos preocupar principalmente com o que está acontecendo aqui no Brasil, conosco, com a nossa juventude. Perfeito. Onde ocorre isso? E muitas vezes é do lado da nossa casa. Perfeito. Nós temos aqui condomínios que estão com um muro, como se fosse o Muro de Berlim, a capital da Alemanha, que esteve lá até 1989, ao seu redor são favelas, são pessoas que vivem numa situação deprimente. Como é que eu posso estar vivendo num prédio super bacana, enquanto a minha volta está ali? Será que eu não enxergo isso? Eu não sou o culpado, puro culpado, eu faço parte dessa responsabilidade coletiva, mas está ali, e nós estamos deixando de ver isso. Verdade. Então, antes de pensarmos em termos de terrorismo vindo, porque, por exemplo, muita gente reclama, meu Deus, está chegando gente de outros países para o Brasil. O mais recente agora, a Venezuela. Também tivemos árabes que chegaram recentemente. Agora um grupo de africanos que foram trazidos por dois brasileiros chamados de coiote, que eu não sei até que ponto tudo isso é uma realidade, mas a Polícia Federal os prendeu, enfim, deve ter essa informação ali. Essas pessoas não são tão ruins, nem tão boas, quanto esses brasileiros que praticam esse tipo de atrocidade. Verdade. E onde é que nós buscamos isso?
Porque quando dizem assim, o traficante tem que morrer, se não houvesse quem consumisse e quem consome precisa pagar e quem paga tem como, não haveria o traficante. Verdade. É cômico isso. Isso é o que eu chamo de círculo vicioso. Perfeito. Então eu estou andando com a minha moto, acabo de ser roubado ou assaltado de mão armada, o cara levou a moto, 2 dias depois eu estou comprando uma outra moto no chamado mercado negro. Perfeito. O que eu estou alimentando? Perfeito. Então, estou dentro do ônibus, como acontece em Salvador, vocês aqui são testemunha disso, acontece, se não todos os dias, infelizmente isso é uma todo coisa dia. que a gente não consegue ainda aceitar para o nosso país, o cidadão que tem o direito de ir e vir e ele simplesmente está Então, recentemente eu estava indo para Itapuã, encontrar uns amigos alemães, íamos beber lá o porongo, na casa do nosso irmão Osmário. Perfeito. Né? E no caminho, jovens adentraram um ônibus armados e todo mundo fica calado, todo mundo treme de medo. Bateram num jovem que sangrou para todos os lados, olharam para mim, o senhor dá aí o seu celular, ainda disse isso, o senhor me dá o celular, assim como se fosse educado, e o cobrador olhou para mim como dissesse, se você não der, o cara te mata, você entrega o celular. Agora imagina o que acontece, eu perdi o celular, porque ele o levou, tá certo? Agora, eu saio dali e imediatamente procuro um celular no Mercado Negro, que aqui na Avenida 7 tem quem esteja vendendo celulares, de celulares de R$1.000, de R$1.500, por 200, por 300, por 400, você negocia. Se eu estou comprando um celular que tem um valor comercial de 1.000 e estou pagando 150, 200, será que eu não estou alimentando essa rede de vamos assaltar que vale a pena? Então, é isso que eu digo. Então, aonde está a doença mental? Da onde ela vem, essa doença coletiva? Eu não estou falando individual, aquelas que é identificado, que é procurado socorro, etc., ou ajuda. Esse é um detalhe importante em nosso país. Então, uma instituição como essa que nós estamos aí, que você está dizendo... Centro Doutrinário de Consciência Cósmica e Gestação da Consciência. Por exemplo, deve também ter aquela preocupação de dizer assim, vamos atrair para cá o jovem menos privilegiado em termos de finanças, aquele que vive numa condição financeira um pouco menor do que a maioria dos brasileiros. E isso fazer com que ele venha para o lado com amor, com carinho, com atenção. Perfeito. Claro, meu amigo, se o cara comete o crime, eu não sou a favor de um jovem que cometa crime e continua solto. Perfeito. Eu acho assim um absurdo, até porque eu me coloco no lugar, eu sou empático, vamos ser empáticos. Se coloco no lugar daquele que perdeu um filho, como foi lá em São Paulo, o jovem que está na porta do prédio, o outro vem com uma pistola na mão, me dê aí o teu celular, o rapaz deu, aí o cara resolve dar um tiro na cabeça do menino que matou, isso tem uns anos aí também. O que você pensa em fazer com aquele jovem? Recuperar como? É tarde. Isso aí chegou um momento que já ficou difícil. Claro que vai haver um bocado de gente aí que vai discutir que isso, que aquilo e tal. Eu não quero discutir isso, quero discutir como dizem em determinadas enfermidades. Vamos fazer um diagnóstico precoce. Vamos procurar ajudar. E aí entra o que? A educação, a escola, o professor, se estiver preparado, aquele professor que está ali iniciando o trabalho daquele jovem, é que pode eventualmente ter uma preparação. Agora, não com um pré-julgamento. Eu não posso pré-julgar porque é pobre, porque vive na favela, já imaginar que é doente mental. Não é assim. Que é marginal, né? Ou que é marginal porque vive à margem daquilo que eu acredito ser o bom. Né? Que hoje você sabe, né, meu caro? Você, por exemplo, recentemente eu observei um ato extremamente cômico. Aliás, seria cômico não fosse terrível. Um cidadão chegou a uma festa, vinha com um Land Rover, e de repente ele passa a ser a atração principal, porque chegou com aquele carrão. Só que as pessoas não sabiam quem era. Perfeito. E mais tarde descobriu-se que era o famoso 171, ou seja, um estelionatário, considerado inclusive por essas mesmas pessoas um estelionatário inteligente. Mas veja a que ponto chega. Não é uma pessoa inteligente, é que ele usa a inteligência para outras coisas. Gente, isso é uma loucura. Ou seja, eu estou valorizando aquilo que eu vejo sem imaginar o que está por detrás daquilo. É como eu digo, eu faço uma comemoração meio aqui esdrúxula, mas, por exemplo, anos atrás você chegava no Pelourinho, hoje já nem tanto, que as coisas foram se deteriorando, e havia uma fachada em todo o Pelourinho, em todas as casas do Pelourinho, uma fachada linda e maravilhosa. Eu chegava ali, via aquelas cores, aquelas casas, só que ninguém enxergava o que estava lá dentro. É verdade. Dentro das casas, naqueles corredorzinhos finos que você atravessa e lá no fundo tem gente lá vivendo como animais. E me proibiram, inclusive, uma vez de fazer uma reportagem sobre isso. Tempos passados,
épocas de governos passados que não se podia denunciar o que de verdade acontecia. E o próprio soteropolitano, neste caso, ficava chocado. Como é que você vem para cá criticar? Gente, 90% da população de Salvador vive numa situação bem difícil. É puxadinho, puxadinho, puxadinho. A beleza da cidade que é publicada e propagada no mundo inteiro é de 10% da cidade, que está 5%. E aí, essas pessoas que estão escondidas por detrás dessa feiura da cidade, será que não estão precisando coletivamente dessa ajuda que nós chamamos agora de tratamento mental? Eu não sei exatamente o nome que você dá. O que é terapêutica, né? Sim, trabalhamos a nível de terapêutica. Pronto, exatamente. Então a pessoa pode terapias. não pedir terapia. A pessoa Sistema pode não pedir, terapêutico e terapias. É isso. A pessoa pode não pedir, mas pode estar precisando de ajuda. Inclusive é muito bom o que o professor Antônio nos fala, muito interessante. E dá uma notícia aqui, professor Antônio. Já que a nossa ouvidora está chegando, ela vem daqui de hoje a 15, não é isso? Está programado de vir a nossa ouvidora. A senhora Celurdes Alves Carvalho, ela é a ouvidora do Estado. Ela é uma das que contribuiu para que fosse implantado alguns anos atrás aqui a ouvidoria da saúde, e ela vem para falar sobre ouvidoria. Perfeito. E ela pode até responder algumas coisas ligadas ao SUS, pois ela é uma especialista no SUS, defensora inclusive do SUS, e poderá nos trazer algumas informações, como por exemplo que o SUS tem convênio com países da Europa, como a Itália, como eu já disse outro dia, como Portugal, e quando você viaja como brasileiro daqui do Brasil para Portugal, você não precisa ter um seguro particular de viagem. Basta você ter o SUS. Então, ela hoje, inclusive, tem vigência isso? Tem vigência. Ela vai trazer, inclusive, dados um pouquinho mais atualizados. Sistema Único de Saúde do Brasil. Sistema Único de Saúde é um sistema que garante... brasileiro, ele é mundial. Que garante o brasileiro, estando no exterior, em determinados países ou em todos os países? Já foi no mundo. Hoje existe convênios entre países para esse tratamento. Muito boa informação. Então, se você hoje vai para a Itália, por exemplo, e ela vai confirmar isso para nós, e ela, repete, ela não vem falar do SUS, ela vem falar da ouvidoria, e algumas informações ela poderá do SUS, Sistema Único de Saúde. Inclusive aquela história que eu comentei sobre trazer pacientes de outros países para o Brasil, tudo isso financiado pelo Ministério da Saúde, que é através do SUS. Perfeito. Né? E inclusive quando você é internado em alguns hospitais aqui da capital soteropolitana, em alguns lugares onde as pessoas ficam em repouso, quem paga é o SUS. Né? Porque nós damos apoio aos nossos conterrâneos, etc. e tal, mas o SUS está por detrás disso tudo, financiando isso tudo, ajudando financeiramente, auxiliando financeiramente. É que muita gente prefere esconder isso, de alguma maneira, não sei bem porquê, mas enfim, é assim. E o SUS é um sistema bom, e o dia que o Brasil adentrar para o sistema de saúde preventiva, que é um tema que nós poderíamos, inclusive, aqui no programa, convidar alguém para falar. Perfeito. Que é prevenir a Fique à vontade para trazer convidados. É como diz todo Coscova mundo. também, que é o nosso chefe aí. Claro. Se nós prevenirmos determinadas coisas, é muito melhor e é muito mais barato, de acordo com o falecido Magalhães, como era o nome dele, que foi secretário da Saúde do Estado aqui na época, já tem alguns anos, o irmão de Antônio Carlos Magalhães, como era o nome dele, que eu esqueci agora, você lembra? Eu lembro, José Luiz. Não, era Zé Luiz Magalhães? Não, era Zezito Magalhães. Zezito Magalhães, era Magalhães, já era secretário de Saúde. Ele dizia com muita propriedade, a saúde... Era médico, ele era médico? Ele era médico. A saúde preventiva custa 44 vezes menos do que a saúde curativa. Com certeza. Baseado nisso que ele dizia, eu fico me perguntando, quem tem interesse em manter somente a saúde curativa? É verdade. Se a prevenção custa 44 vezes menos, que interesse eu tenho de continuar mantendo somente a saúde curativa? Que hoje um médico que sai formado da faculdade, se você tiver um ataque cardíaco na frente dele, vai morrer do mesmo jeito, que ele não vai saber fazer nada. Se ele tiver a chance de ele salvar, ele não pode, porque ele não aprende a fazer isso. É verdade. Pouquíssimos são aqueles que têm a oportunidade. A propósito, quem trabalha no HGE aprende muita coisa, de acordo com os próprios médicos. Então, fazer lá uma residência importante. Uma residência lá dentro do HGE é saber salvar vidas. Que, diga-se de passagem, com todos os males que comentam a respeito,
é um hospital de referência mundial, por exemplo, em queimaduras. Ah, muito legal, muito bom. Se você sofrer algum acidente com queimadura, queira ser levado imediatamente para o HGE. Porque lá onde Porque lá tem, você vai ser salvo. tem especialistas, né? Tem especialistas e muito bons. E, claro, em termos de fraturas, isso tudo também é referência. Depois que você foi atendido ali na urgência, quizá seja interessante. Mas nós estávamos falando de doença mental. E aproveitando só um gancho que eu estou falando isso aí, inclusive até para levar para a doutora ouvidora, né? Que virá. Essa informação que é muito boa. São 29 práticas de terapias integrativas, Por exemplo, que foram aprovadas pelo Ministério da Saúde do Brasil e que estão sendo implantadas no SUS. olha que bom. Sistema Interessante, Único ela de sabia Saúde. disso. ela E muita quer gente não sabe. É interessante que ela, se ela puder trazer informações sobre isso, é muito interessante, muito interessante. Nós temos lá o Sindicato dos Terapeutas do Estado da Bahia e já está se mobilizando no sentido de cadastrar os profissionais para oferecer às prefeituras, já que o SUS é pelas prefeituras. exatamente. Se tiver alguém de prefeitura que esteja nos ouvindo, alguém do Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde que queira contato conosco, eu posso passar a informação para o Sindicato dos Terapeutas e entrar em contato. Porque uma delas, se você tem ideia, eu acho que o Ministério da Saúde no Brasil, através do nosso ministro, ele foi muito profundo nisso, Antônio. Porque uma das terapias que ele trouxe, diga qual foi? Terapia da constelação familiar sistêmica. Fantástico. Outra terapia que ele trouxe foi a hipnoterapia. Outra terapia que ele trouxe foi a acupuntura. Outra terapia que ele trouxe, outras terapias, foram as terapias orientais. São milenares? Milenares, aquelas massagens orientais, etc, etc. E surpreende a terapia de constelação familiar sistêmica e está incluída no Sistema Único de Saúde. Eu não sabia. Interessantíssimo esse ponto e muito bom que a gente possa, inclusive, levar essa informação para a população. São 29 práticas integrativas. Se você quiser pesquisar na internet, pode pesquisar. São terapias integrativas, 29 práticas que o Sistema Único de Saúde colocou à disposição. E você que está aí no grupo do Sindicato dos Terapeutas, Antônio, professor Antônio, já se entregue, faça a integração sobre isso, porque o sindicato já está promovendo os convênios para cadastrar e vai precisar de um gerenciamento disso tudo. E é o Brasil que está evoluindo. E é preciso que a nossa entrevistada, a doutora Celurdes Alves Carvalho, ela possa, Celurdes Alves Carvalho, mande um abraço aqui para ela, de toda a equipe nossa, e que possa trazer essas 29 práticas integrativas para a gente saber que esse SUS, né? A propósito, somente uma informação interessante, a qual eu não... o SUS muitas vezes parece não funcionar, porque o SUS, como você disse, é municipal. Quando o município está em guerra política com o Estado, perfeito, infelizmente fazem uma espécie de boicote. Segundo, muitas pessoas que estão hoje funcionando dentro do SUS ou nas chamadas DIRES, são pessoas altamente capazes, mas muitas delas capazes para um outro atendimento, para um outro tipo de serviço, de profissão, e são deslocados para ali que não sabem atender. Há casos, por exemplo, que o SUS atende. Se você hoje entrar aqui em qualquer um desses postos de saúde e perguntar, eu quero saber a informação, se eu viajar para Portugal, será que eu tenho SUS lá? As pessoas não sabem. Perfeito. Aí dizem o quê? Não. O que eu não sei, eu digo não. A pessoa não diz assim, peraí que eu vou tentar me informar. Você sabe se tem nos Estados Unidos também, não? O SUS? Não sei. Eu acho que os Estados Unidos não. Mas a gente, com a ouvidora do Estado aqui, a gente vai fazer essas perguntas a ela. Perfeito. E ela vai poder responder. E você que está nos ouvindo aí, eu vou repetir para você aqui o telefone do WhatsApp, aqui da Rádio Joia, que é o 7199661 1069. 99661 1069. E se você quiser entrar ao vivo por alguma curiosidade, alguma pergunta, é o 71987947226. Tá certo? Meu caro, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero quero dizer a vocês que mandar aqui uma mensagem o programa é Conexão Conhecimento, sobre a questão do inconsciente, que a gente vai debater em outros programas. Fique conosco, não perca os próximos programas. Nós temos um inconsciente individual, foi descrito por Sigmund Freud, vinculado a uma ideia de um inconsciente que as informações são colocadas através dos nossos pais e cuidadores.
O inconsciente coletivo, descrito por Carl Gustav Jung, vinculado a arquétipos gerais da humanidade. Eu estou na rádio, viu? Daqui a pouco eu te ligo. Tá bom, tchau. Viu? Então, resultado da história. O inconsciente coletivo, descrito por Jung, vinculado a arquétipos gerais da humanidade, e há o de Hellinger, né, que se intitula inconsciente familiar sistêmico, certo? É muito importante que a gente entenda esse inconsciente familiar sistêmico, porque ele vai remeter aos nossos antepassados. O comportamento de um nosso antepassado pode se repetir em nós. É um padrão comportamental maior do que nós. Vamos saber trabalhar com esse comportamento e vamos saber modificar esse comportamento. Como fazê-lo é muito importante, certo? Antônio Arroio, aqui o Centro de Consciência Cósmica e a Estação da Consciência, ali no Shopping Litoral Norte, próximo ali ao Shopping Litoral Norte. Ligue para participar das nossas grupoterapias. 719-9103-0089. Repetindo, 719-9103-0089. Ou mande um e-mail, né? Hoje em dia o e-mail já tá ficando vovô, né? Mas mande professor, tudo minúsculo, por extenso, professor Dr. Martinez, @hotmail.com. E eu encaminho para o Centro da Consciência Cósmica, né? O Centro Doutrinário da Consciência Cósmica e a Estação da Consciência. As grupoterapias estão sendo feitas com policiais, com grupoterapias. Já estamos com uma associação que fechou conosco. E nós temos sindicatos da UGT que estão fechando conosco, a exemplo do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. Mando um abraço para o Rios, o nosso presidente, filiado à UGT, União Geral dos Trabalhadores. E ao Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados do Estado da Bahia, que já fechou também conosco. E o Sindicato dos Mediadores Psicanalistas, Sindicato Nacional, também que fechou conosco. Então nós temos esses convênios. Ligue para a gente para saber, 719-9103-0089. E participe desta grupoterapia. Melhore muito. Ao policial militar, Antônio, para a gente fechar o programa, eu gostaria de falar do policial militar. É importante que o policial militar, que vive numa situação de estresse constante, ele tenha a sua saúde mental. Diga aí, o que você acha desse ponto? Fantástico, e são temas para os próximos programas. Aproveito agora agradecer aqui ao Diego, à Rádio Joia e a você, Martinez, muito obrigado. Eu fico grato a vocês também. E vamos ver se na semana seguinte, caso a gente esteja por aqui, tenhamos aqui companhias também bastante agradáveis. Muito obrigado, meu bom. Eu quero agradecer à Rádio Joia, à União Geral dos Trabalhadores, ao professor Antônio, as pessoas que estão nos ligando aqui, que já viram aí, que já tem várias ligações. Eu quero agradecer, quero dizer a vocês que a nossa caixa postal aqui está um pouquinho cheia, mas a gente vai atender a todas as pessoas que nos procuram via e-mail, via zap. Pode ficar tranquilo. Se não for hoje, nós estamos aqui até amanhã para atender. Coscova, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. À União Geral dos Trabalhadores, ao nosso querido Magno Lavini e aos nossos sindicatos que estão conosco aqui. E a próxima quarta com mais informações, não é, professor Antônio? E mais entrevistados para os nossos programas. Para o nosso programa Conexão Conhecimento. Coscova, quais são as suas diretrizes para essa finalização? Sua palavra final aí. Essa greve aí na Bahia, greve de ônibus aqui no estado da Bahia. Justa, então perfeito. Vamos lá. Acha? Acho sim, lógico. Toda vez que você reivindica alguns direitos, com certeza, devem ser feitos. Agora o problema é que a população acaba pagando, né? A conta, né? Como sempre, né? Como sempre. Alguém tem que pagar essa conta. Infelizmente, sempre no lado mais fraco. Os caminhoneiros conseguiram até redução, né? Agora, graças a Deus, o governo diz que vai reduzir. São guerreiros da estrada. Não, reduzir, mas mesmo assim eles não pararam ainda, não. Tem que reduzir essa gasolina, não tem jeito. A gasolina tem que baixar um pouco aí. Eu não tenho a certeza disso, eu vim ouvindo, se eu não me engano, o Varela, dizendo que na Alemanha, há pouco tempo, a população foi para a rua, deixou o seu carro na rua, travou e foram para casa. Então, assim, anúncio do aumento da gasolina, e resolveu a situação. Simplesmente, colectivamente, vai por aí, então tudo bem. Só que o brasileiro não é assim, né? Então, precisa de uma entidade, entre aspas, que vá para a rua. Quem tinha que ir era a população. É verdade. E deixa lá.
E Varela disse, mas se eu acho que hoje aumentou o número de roubos de carros na rua, né, devido a essa agonia toda. Se o povo for e travar a rua cheia de carro, não tem como o ladrão sair com o seu carro, não. Tá travado. Tá travado, Fica fechado, né? Justamente, ele vai ter que sair comendo pela beirada até chegar. Entende? Então essa parte pula. Coscova, Anthony, muito obrigado a todos aqui pelo programa, mais uma vez. Quarta-feira que vem estamos com o senhor e a senhora com esse programa. Traga a sua informação, traga seu problema. Temos aqui um telefonema de uma pessoa com problemas sérios de saúde mental, depressão, solidão. Para a semana, não perca. Eu vou falar sobre o caso dela e, se ela quiser, ela vai entrar no ar, ao vivo, para falar sobre o problema da sua saúde mental. É muito importante a saúde mental de todo ser humano, não é? Todos os países do mundo devem se preocupar com isso. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Você acabou de ouvir Conexão Conhecimento com o professor Martinez.